Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos, nos orientando, nos ajudando, nos inspirando para a continuidade das nossas missões. O trabalho que nós temos hoje é fazer uma análise, dando um enfoque do Espiritismo para o Sermão da Montanha. Bezerra de Menezes, na sua carta ao seu irmão, lá em Fortaleza, na época em que ele tornou pública a sua conversão ao Espiritismo, ele fez uma explicação teológica muito interessante, muito grande, muito importante a respeito do Espiritismo. E uma das coisas que ele colocou para o irmão dele era a prova de que o Espiritismo era a terceira revelação. Ele deixou isso de uma forma linear. Só que essa terceira revelação, que é o Espiritismo, ela é uma consequência da primeira e da segunda. A terceira revelação só foi possível porque existiram as duas anteriores e dentro da sabedoria divina elas seguiram uma sequência. Vocês vejam bem, a primeira revelação foi a de Abraão. Havia um só item nela, que dizia o seguinte: palavras de Jeová para Abraão: eu sou o Senhor seu Deus e sou o único Deus, nada mais. Todos os hábitos, Abraão veio de Ur na Caldeia, né? Ele veio trazido ainda por Melquisedeque, e ele foi para a terra de Canaã, e lá então ele estabeleceu-se, já colocando ao povo que ele administrava, ele era um patriarca, a ideia do Deus único. E essa ideia era de tal maneira bem preparada que ela ficou. Ela foi se desenvolvendo ao longo de 2000 anos, sedimentando-se. A própria Bíblia, no livro de Gênesis, traz a formação disso tudo e traz inclusive as provações, as dificuldades, todos os processos pelos quais Abraão passou, provando a sua fé, provando a sua definição, a sua crença no Deus único. Ficou muito célebre a passagem em que ele, evidentemente que houve ali toda uma imagem, toda uma metáfora, mas ficou criada a ideia de que Deus exigiu que ele desse uma prova da sua fé e que ele então sacrificasse o seu filho para provar o amor a Deus. Nós hoje sabemos, à luz da terceira revelação, que em primeiro lugar Deus não exige, e em segundo jamais ele exigiria que um pai sacrificasse o próprio filho, mas essa afirmativa ficou no livro de Gênesis para mostrar como era a cultura e como eram as imposições naquela oportunidade. E ficou então consubstanciado já no capítulo 15 do livro de Gênesis a ideia de que Abraão havia sido salvo porque ele havia confirmado a sua fé. Ele então teve a sua justificação diante de Deus pela sua fé. Essa justificação que Abraão teve pela sua fé foi ter um reflexo muito grande lá na frente, quando Paulo, na sua carta aos Coríntios e também aos Romanos, ele colocou que o importante para a salvação era o fato de termos fé. A fé justificava diante de Deus a nossa salvação, e ela era fundamental. Sem esta fé não se conseguiria nada. Na época de Agostinho e de Tomás de Aquino, apareceu Orígenes, mas na época de Agostinho, e Orígenes, além de defender a ideia da reencarnação, ele defendeu também a ideia das obras, ou seja, a ideia
de se conseguir a salvação. A palavra salvação para nós hoje em dia ela fica um pouco, eu chamaria de extrapolada, mas naquela época e até hoje para outras confissões religiosas, a questão da salvação ela é importante, é fundamental para a fé das pessoas. Então, Orígenes já dizia que não era só a fé, haveria a necessidade de se constituir obras, ou seja, atender à vontade de Deus. Essas questões foram discutidas até que chegou em Paulo, e através da sua epístola, seguindo o texto do Velho Testamento, porque todo aquele que já teve oportunidade de fazer um estudo mais profundo com relação aos dois livros da Bíblia, vai ver que o Novo Testamento, ou seja, o magistério de Jesus, ele está profundamente arraigado no Velho Testamento. Em todos os ensinos de Jesus, ele faz questão de dizer que, isso está no Sermão da Montanha também, ele faz questão de dizer que ele não veio mudar nada, ele veio dar continuidade à lei. Aí entra aquilo que eu estava falando no início sobre Bezerra de Menezes com relação às revelações. Bezerra de Menezes nos diz o seguinte: a revelação ela tem dois caráteres. Um é a temporalidade, ou seja, ela vem de tempos em tempos. No nosso caso, diante da história cristã, esse de tempos em tempos é uma fase aproximada de 2000 anos. E a segunda característica das revelações é aquilo que Bezerra chamou de perfectabilidade. A perfectabilidade é o seguinte: na medida em que esses 2000 anos entre uma revelação e outra passa, as pessoas, a humanidade, a sociedade vai adquirindo melhores conhecimentos, mais conhecimentos, vai alargando os seus horizontes, o seu entendimento, a sua compreensão das coisas em todos os aspectos, não só na questão religiosa, mas também nas questões sociais. Então, dentro dessa perfectabilidade, passaram-se os 2000 anos de Abraão até que chegou Moisés. Moisés, ele não fez só um mandamento, que era aquele que foi dado para Abraão: eu sou Jeová, Senhor teu Deus e único, e a mim deves obediência. Não, Moisés já colocou, por causa da perfectabilidade, por causa de 2000 anos da história já de Israel, onde havia sido sedimentada a ideia do Deus único, então Moisés já estabeleceu os 10 mandamentos. 10 rígidos mandamentos. 10 rígidos mandamentos feitos para uma população de hebreus que havia ficado 400 anos prisioneira, cativa no Egito. Eles estavam já dissociados, embora não se considerassem ainda hebreus, mas eles estavam dissociados daquele rigor, né? Havia já o culto do bezerro de ouro. Moisés teve um problema muito grande para cuidar daquela multidão toda por causa dos hábitos diferentes e arraigados daqueles que eram prescritos pelo Levítico, que foi o livro criado no Êxodo para estabelecer quais eram as leis do povo judeu. Então, quando Moisés estabeleceu os 10 mandamentos, havia passado um período, periodicidade, e aquele povo estava então, depois de quase 2000 anos, se esquecendo das suas raízes. Ele foi alertado sobre a necessidade dos 10 mandamentos. Moisés, por exemplo, disse o seguinte: não matarás. Aliás, os 10 mandamentos foram um processo mediúnico, né? Não matarás. Ele não disse, não matarás se for assim, assim, assado. Se for assim, assim, assado. Ele não estabeleceu nem condições, nem hipóteses, nem condicionantes. Ele disse, não matarás. Por exemplo, não cobiçarás. Foi extremamente claro e objetivo naquilo que não podia e não devia ser feito.
Essa mesma questão veio a ter reflexos 2000 anos depois, quando Jesus apareceu no seu advento, no seu magistério. Nesses 2000 anos da lei mosaica, o que estava acontecendo? Havia sido sedimentado, dentro do processo da perfectibilidade, havia sido sedimentada uma cultura religiosa firme em cima dos israelitas. Eles seguiam os 10 mandamentos de uma forma objetiva, e não só os 10 mandamentos, como também toda a estrutura teológica desenvolvida pelos profetas, pelos juízes, enfim, por todos aqueles que estavam desenvolvendo os mandamentos e as questões da religião judaica. Isso já em Jesus. Jesus, então, foi buscar exatamente em Isaías, foi buscar nos Juízes, foi buscar no Pentateuco, toda a base daquilo que ele estava ensinando. Já Paulo, por ele não ter sido, ele foi contemporâneo, mas não conviveu, ele não esteve com Jesus. Paulo não conheceu Jesus, ele foi conhecer Jesus lá na estrada de Damasco. Então ele se baseou em relatos e em alguns escritos que sobraram daqueles papiros, daqueles códices que eram feitos, mas que não representavam absolutamente a documentação do cristianismo. Então Paulo foi e assumiu todas aquelas posturas que o Antigo Testamento vinha trazendo. O próprio Jesus, ele não esperava e nem pretendia que a doutrina que ele estava ensinando fosse diferente. Agora, toda a essência do Velho Testamento foi aproveitada por Jesus, mas ele não aceitou todas as coisas. Por exemplo, a base da legislação, porque o Velho Testamento, as leis hebreias, elas, como hoje ainda nos países islâmicos, nos muçulmanos, eles não têm uma constituição. A constituição deles é o Alcorão. E para os hebreus, a constituição deles eram os escritos do Pentateuco, o Levítico, que principalmente, porque tinha lá o Deuteronômio. Então, a constituição deles era aquela. Quando Jesus, então, veio com a sua mensagem, é quando ele diz, e isso está incluído no Sermão da Montanha, é quando ele diz assim: eu vim trazer a espada, que muitos interpretam como um contrassenso de Jesus falando isso, mas ele não veio trazer a espada no sentido bélico, ele veio trazer a espada naquilo que ficou sendo conhecido como o bom combate. O magistério cristão ainda hoje é um combate. Ainda hoje nós ainda não conseguimos tirar Jesus da cruz completamente. Ele ainda está lá, né? Simbolicamente sofrendo por nós. E a gente ainda continua agredindo e criando as mesmas condições que levaram um dia à crucificação dele. Então, ele teve, na segunda revelação, que foi o cristianismo, ele teve que fundamentalmente eliminar a ideia da lei do talião. A lei do talião, ela foi importantíssima, necessária. Hoje em dia a gente fala assim, que coisa bárbara, porque ela dizia, entre outras coisas, porque era a legislação do Velho Testamento, né, do Pentateuco, a legislação dizia o seguinte: quem roubar, corta a mão. Quem falar mal do outro, quem fizer perjúrio, quem disser falso testemunho, corta a língua. Quem for espião e quem olhar para onde não deve, fura o olho. Eram coisas bem drásticas. E Jesus, dentro da perfectibilidade do povo hebreu, que já tinha crescido da ideia do monoteísmo, veio trazer uma revolução, né? Aquela espada simbólica que ele disse que veio trazer a espada, aquela espada simbólica estava exatamente dizendo o seguinte: você tem que virar a sua face esquerda para quem lhe agride na direita. Você tem que perdoar os seus inimigos. Nós vamos encontrar no Sermão da Montanha
ou do monte, como muitos falam, nós vamos encontrar a ideia que ele fala do seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É a lei áurea do cristianismo. Então ele diz amar a Deus sobre todas as coisas. Isso aí já é uma consequência do que Jeová falou para Abraão lá atrás. Agora, e ao próximo como a ti mesmo? Mas como que eu vou amar o meu próximo se o meu próximo é o meu inimigo? Foi aí então que os doutores da lei, quando Jesus estava falando essas coisas dentro da ideia do sermão, eles viraram para Jesus e perguntaram: quem é o meu próximo? Porque dependendo de quem for o meu próximo, eu vou saber se eu posso ou não perdoar. Foi quando Jesus exarou a sublime e morredora lição do viajante que, passando pela estrada, encontrou um ferido. Depois de vários terem passado, pelo menos 2 que a Bíblia conta terem passado e não dado confiança. Mas quem era esse viajante? Quem era esse que estava ali passando e se condoeu e cuidou, sem conhecer, sem saber? Era exatamente um samaritano que Jesus foi buscar, exatamente do povo da Samária, que era execrado pelos judeus. Os judeus não gostavam deles, embora eles fossem também judeus, mas eles tinham, eles seguiam um ramo do judaísmo, da religião, que não era aceito pela maioria, principalmente pelos fariseus. E ele foi buscar exatamente a bondade, o respeito, a atuação pelo próximo num samaritano. Essas lições todas Jesus foi dando e foi falando e foi passando em função dessa estrutura chamada Sermão da Montanha. Quando a gente fala em Sermão da Montanha, a maioria das pessoas não faz ideia da extensão desse sermão. As pessoas se prendem muito nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas, eu diria a vocês, elas fazem um resumo, elas fazem uma síntese de tudo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, de tudo. Mas foi uma sequência. Jesus, ele preparou, né? No Evangelho de Mateus, ele diz que Jesus subiu a um monte, por isso o nome Sermão da Montanha, Sermão do Monte, e lá ele começou a falar para os apóstolos e para todos aqueles que iam lá ouvi-lo. Ele já tinha nome, já tinha fama. Já no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar que Lucas dizendo que Jesus estava num lugar plano, na beira de um lago. Então vocês veem que há uma discussão muito grande em cima disso. Se Jesus afinal subiu no monte ou se ele estava na beira do lago. E isso reflete exatamente a natureza humana. A gente fica se preocupando se Jesus subiu no monte, se parou no lago, se ficou, molhou o pé, o que foi que houve, e se esquece do conteúdo, do que ele falou, do que ele expressou, do que ali está realmente a essência do cristianismo. Eu diria mais a vocês, não só a essência do cristianismo, mas a própria essência universal da vida. Jesus, pela sua estatura espiritual, pela sua elevação, pela sua grandeza, ele traz um conhecimento de longe. Vocês podem estar certos de que nesse exato momento, em algum lugar do universo, alguém está falando sobre o Sermão do Monte, sobre o Sermão do Lago, o Sermão da Praia, de onde for, mas é a essência estrutural de uma mensagem que é imorredora, uma mensagem que não tem fim. Então Jesus, ele prefere lições de conduta moral, de conduta ética. E ao contrário daquela estrutura do talião, aquela estrutura ameaçadora do Velho Testamento, não é? Se você não fizer isso, você vai para o fogo do inferno.
Isso está na teologia do Velho Testamento. Era a ideia da punição. Era a ideia de que somos castigados se não seguirmos a ideia do Deus único, se não obedecermos à vontade de Deus. Então, o Velho Testamento, ele mostra um Deus vingativo, um Deus autoritário, um Deus presente, um Deus defendendo batalhas. Essa postura, sem dúvida nenhuma, serviu para criar um problema seríssimo para a estrutura do povo judeu, porque eles se tornaram extremamente orgulhosos, eles se tornaram extremamente prepotentes. Só para vocês terem uma ideia disso, Paulo, ao fazer a reflexão na sua epístola aos Coríntios a respeito da questão do divórcio, ele foi buscar o que Jesus disse sobre o divórcio, de que não deve separar e aquelas coisas, mas havia uns critérios em que se permitia o divórcio. Hoje em dia a gente sabe, inclusive, que embora o divórcio seja lamentável, mas a gente sabe, devido ao processo dos deveres espirituais que nós temos, muitas vezes o divórcio é necessário até para não complicar mais ainda as coisas. Não que seja uma coisa banal, não que se divorcie por qualquer coisa, mas muitas vezes ele vem ao encontro de necessidades espirituais que só lá na frente aquelas duas almas vão se encontrar novamente, mas sob outra possibilidade, outra estrutura, outro entendimento, outro crescimento, para poder resgatar. O divórcio não livra as pessoas da responsabilidade de uns com os outros, apenas adia, né? Então, quando Paulo fala sobre a questão do divórcio, ele diz o seguinte, que se um homem se divorciar da mulher, ele não poderá ter outra mulher, porque senão ele estará cometendo adultério. E a mulher, se também for dentro dessa ideia do divórcio, ela não poderá ter outro homem. Ou seja, quer divorciar, divorcia, mas vocês têm que se lembrar que existe um vínculo entre vocês. Evidentemente que isso foi a metáfora que Jesus criou para explicar àquele povo todo aquilo que eu acabei de falar. Pode se separar, mas vocês não perdem o vínculo enquanto vocês não resolverem uma pendência entre vocês. Seja na próxima encarnação, seja na outra, seja na 20ª, mas o vínculo continua. Aí Paulo vai e diz o seguinte, a não ser que um judeu seja casado com uma mulher não judia. Aí então, se eles se separarem, ela pode seguir a vida dela, fazer o que ela quiser, e ele também. Ou seja, a prepotência, o orgulho, a vaidade com que os judeus desenvolveram o seu espírito de comportamento foi de uma forma tão arraigada, tão firme, tão solidificada na cultura, na maneira deles de ver e de enxergar as coisas, que eles, se a mulher não fosse judia, não tinha importância. A lei estava, só cada um podia fazer o que quisesse. Agora, se fossem os dois judeus, então tinha problema. A mesma coisa aconteceu com os romanos. Os romanos, eles eram tão orgulhosos, tão vaidosos, tão prepotentes, que eles cunharam a palavra bárbaros para se referir àqueles que não fossem romanos, embora fossem civilizados. Então, a história que nós vamos encontrar no Velho Testamento, e que o Sermão da Montanha, em todas as suas delineadas explicações, era procurar exatamente quebrar. Jesus fala o tempo todo em orgulho, em vaidade, em prepotência. Jesus fala o tempo todo, quando orardes, isso aí é consequência, quando orardes, faça isso em segredo, para que os outros, para não ter que ficar demonstrando para os outros que você é um homem bom, que você
faz as suas orações, que você é isso, segue os mandamentos da religião e tudo mais, porque se for para a questão de ostentação, na hora que fizer isso, está pago, está recompensado, não há nenhuma dívida da lei divina com relação às suas atitudes. Quando Jesus está diante lá da caixa de coleta na frente do templo, e ele vê que a viúva coloca um dinheirinho de nada, e todos os fariseus que estavam em volta começam a rir desse fato, dizendo que onde é que já se viu colocar uma moedinha de nada como contribuição para o templo. E Jesus então dá uma imorredora lição neles, dizendo que aquela tinha sido a mais importante doação, o óbolo da viúva, porque ela tinha dado do que não tinha. Quando nós damos do que temos e fazemos isso de uma maneira ostensiva, nós estamos querendo pura e simplesmente fazer ostentação. Nós não estamos fazendo caridade, nem o bem, nem coisa nenhuma. E é por isso que quando lá ainda na salvação de Abraão fica consubstanciado através das explicações dos próprios profetas que seguiram a ele no desenvolvimento do monoteísmo judaico, eles diziam que é importante não só a fé, mas é importante também que a fé seja seguida de coisas que são agradáveis a Deus. O que é agradável a Deus? Porque na nossa cabeça, o que pode funcionar como agradável a Deus? Agradável a Deus é aquilo que a gente acha que deve agradar a Ele? Ou é aquilo que efetivamente as instituições teológicas dizem que seja o reflexo da ideia de Deus, a respeito da ética e da moral que Jesus nos deixou? O que agrada a Deus, meus amigos, é tão pouco, é tão simples. É o nosso amor a Ele e ao nosso próximo. Enquanto nós estivermos fazendo essas duas coisas, nós estamos fazendo todo o resto, porque todo o resto é uma consequência. É por esse motivo que também Jesus, quando estava junto com os seus discípulos, eles estavam saindo do templo, e os discípulos maravilhados com a grandeza do templo de Jerusalém, e Jesus então profetizou, dizendo que ali não ficaria pedra sobre pedra. E os discípulos então ficaram extremamente chocados com aquilo, e queriam saber por que isso. E Jesus então explicou que a questão toda era porque aquilo era um monumento à ostentação. Aquilo era um monumento ao orgulho, à vaidade. Eles tinham necessidade de ter um templo pomposo, bonito, todo enfeitado, porque aquilo representava não o poder da fé, mas representava pura e simplesmente o poder deles. A maneira como eles se encaminhavam, a maneira como eles viam as coisas, a maneira como eles sentiam as coisas. Era daquele jeito. Então, a questão toda é aquilo que depois veio no Livro dos Espíritos, quando no meio do intervalo lá, Kardec pergunta para os espíritos qual era o maior mal da humanidade. E os espíritos respondem: o maior mal da humanidade é o egoísmo. Vamos fazer uma reflexão. Será que o egoísmo é o maior mal da humanidade? Tem tanta coisa ruim por aí, tem guerras, tem violência, tem tanta coisa que é ruim. Será que o egoísmo é realmente o maior mal da humanidade? Se nós fizermos uma reflexão a respeito dessa questão, nós vamos ver que todos os males, todos os defeitos, todas as distorções que nós identificarmos, nós vamos encontrar lá na frente, causando tudo o egoísmo. Não saber dividir, não saber ser generoso, não saber compreender, não saber ouvir, não saber falar. Todas essas coisas geram todas as outras negativas.
É por isso que a salvação, ela não está presa, como ficou muito bem esclarecido por Jesus, ela não fica presa única e exclusivamente por fato de ter fé, mas sim por causa das ações. Isso não quer dizer que nós não tenhamos a fé. A fé, ela é fundamental, é importantíssima. A fé é o combustível de tudo aquilo que nós queremos fazer de bom e de proativo na vida. Agora, nós precisamos também da prática. Nós precisamos também por exemplo, olhar o Sermão da Montanha, olhar as bem-aventuranças, acha tudo muito bonito, muito apropriado, muito bem distribuído, muito bem colocado, e daí? Se nós não pudermos transformar o amai-vos uns aos outros no abraço ao nosso irmão, se nós não podemos transformar o amar-vos uns aos outros na acolhida àquele que precisa do nosso carinho, do nosso respeito, da nossa atitude, o que adianta nós acharmos bonito não matarás, se na nossa vida em comum, na nossa vida de relação, a gente acha que um sujeito que cometeu um crime hediondo contra uma criança, contra um velho, contra um ser humano qualquer, merece morrer. O que significa merece morrer? A morte é um mérito, um demérito? Por acaso, quando nós matamos, ou pela sentença de morte, pela cadeira elétrica, pela forca, pelo que for, quando a sociedade mata alguém, por acaso ela resolveu o problema? Por acaso aquele espírito que desencarna através desse processo não vai continuar no seu umbral, não vai continuar na sua sombra, não vai continuar exercendo as mesmas atribuições negativas, deletérias, que geraram o seu crime? Não vai resolver. Eu creio que todos já ouviram falar em Carlos Torres Pastorino. Carlos Torres Pastorino foi um ícone, um grande nome do espiritismo. Pastorino escreveu aquele livrinho, aliás, ele escreveu livros importantíssimos, A Sabedoria do Evangelho, Técnica de Mediunidade, né? São meus livros de cabeceira ainda hoje. Mas ele escreveu também um livrinho de pensamentos, chama Minutos de Sabedoria, né? Bom, o Pastorino, ele tinha um grupo espírita, chamava Grupo Espírita Sabedoria. Era na rua 7 de Setembro, no centro da cidade. E eles se reuniam, era um grupo de amigos que se reuniam. O Pastorino foi padre, ele foi doutor em teologia, ele estudou em Roma, e depois ele se desencantou não com o catolicismo, mas com os católicos, com os líderes lá, e veio embora e acabou se tornando espírita. O Pastorino, durante muito tempo, aquele grupo estudou Livro dos Espíritos, o Evangelho, Gênesis, obras póstumas, e Livro dos Médiuns, papapá. Quando eles terminaram o ciclo de estudos, depois de uns 4 ou 5 anos, todos eles ali, 2 vezes por semana, aí o Pastorino virou e disse assim: bom, gente, e agora? Nós já sabemos as coisas, sabemos o que a codificação espírita nos deu, sabemos o que a teologia espírita nos traz, nos mostra o certo, o errado, os limites, as funções, nós sabemos tudo. E agora? O que nós vamos fazer com isso? Foi aí então que eles decidiram criar uma instituição, chama Lar Fabiano de Cristo. O Lar Fabiano de Cristo, hoje em dia, é uma instituição que está presente em quase 20 estados do Brasil. Tem cerca de 60 casas assistenciais, atende perto de 50 mil famílias por ano. É o resultado daquela pergunta que Castorino fez em 1958, quando ele disse: e agora? No Sermão da Montanha,
depois que Jesus explicou as bem-aventuranças, ele entrou num trecho em que ele diz assim: vós sois o sal da terra. O que quer dizer isso? É uma metáfora, né? Na época de Jesus, o sal era um item, era uma especiaria importantíssima. Daí até a palavra salário. O sal valia muito. Então, quando ele diz que nós, os seres humanos, todos aqueles que estavam ali, eram o sal da terra, ele estava exatamente dizendo que nós éramos a coisa mais valiosa que tinha, que estava em nós o intrínseco valor de sermos o sal da terra. E ele disse também: vós sois a luz do mundo. Não se pega o candelabro, a candeia, e põe embaixo do alqueire. O alqueire era nas casas lá na época, era um tipo de umas estantes que tinha, que pregava na parede, para botar a lamparina, a vela, tudo em cima para iluminar o ambiente. Então ele dizia, não era embaixo que se colocava a vela, e sim em cima, dizendo que então nós éramos a luz do mundo, ou seja, nós éramos a coisa mais valiosa que Deus havia colocado no planeta, e nós éramos o reflexo da luz dele, se assim fizéssemos por merecer. Então nós éramos também a luz do mundo. Isso aí é a segunda etapa depois das bem-aventuranças, no Sermão da Montanha. Mas nas bem-aventuranças tem um trecho que é muito... Existe um religioso, antes da Idade Média, por volta de 1200 e pouco, o nome dele era Marcião. Ele inclusive fez uma série de versões da Bíblia dentro da visão dele. Então, numa das bem-aventuranças, Jesus disse o seguinte: bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí Marcião faz a seguinte contestação: só os pacificadores é que são filhos de Deus? E os guerreiros? E os senhores da guerra? E aqueles que fazem as maldades, as traições, aqueles que são destruidores de lares, os que saqueiam, os usurários, eles não são filhos de Deus? Se assim fosse o raciocínio, estaria havendo a negação de toda aquela doutrina de amor que Jesus ensinou. Jesus, na época, criou uma imagem de que os pacificadores seriam chamados filhos de Deus. Mas, na verdade, essas explicações só depois o Espiritismo é que pôde trazer, né? Essas explicações vieram depois no sentido de que os que realizam a paz são reconhecidos como filhos de Deus, mas os que não fazem a paz não deixam de ser também filhos de Deus, porque, por outro lado, nós nunca podemos fazer a crítica à palavra do que Cristo falou se nós não pudermos avaliar o contexto global do que ele disse. Porque, por outro lado, Jesus também disse que não eram os sãos que precisavam de remédio, eram os doentes, justificando o porquê da opção dele pelos desregrados, pelos doentes, por aqueles que eram repudiados pela sociedade, né? Eram os companheiros dele. Ele era criticado porque participava de almoços, de reuniões, de ceias, com aquela gente toda estropiada, com mendigos, prostitutas, e enfim, toda aquilo que eles chamavam de escória da sociedade. Então Jesus nos dava esse exemplo. Então ele não poderia dizer que só os pacificadores seriam filhos de Deus, todos os demais seriam filhos de Deus, né? Começa também pela própria palavra, bem-aventuranças. Eu acho que muitos aqui já ouviram falar
no Severino Celestino da Silva. O Severino Celestino da Silva é um dentista, um professor universitário lá de João Pessoa, Paraíba, uma mente brilhante. O Severino, ele estudou hebraico, ele fez cursos na Universidade de Tel Aviv, ele se tornou um exegeta, ele se corresponde com os mais importantes estudiosos e acadêmicos sobre a Bíblia, sobre os textos bíblicos, né? Enfim, ele tem um livro chamado O Sermão do Monte. Tem vários livros, mas eu estou entrando, tem um outro livro também sobre o Gênesis, que é muito interessante de se ler. E o Sermão do Monte também é muito interessante. Mas por que é interessante? Para quem não tem interesse em entrar na raiz das coisas, eles são até meio chatos. Mas acontece o seguinte: o tempo todo o Severino está pegando o texto em hebraico, da maneira como os textos foram encontrados, e pega como estão hoje. Por exemplo, em português, ou em inglês, o que for. Aí ele faz a comparação. Então, por exemplo, a palavra bem-aventuranças, bem-aventurados, foi uma coisa que surgiu ao longo dos 2000 anos do cristianismo, provavelmente por aquelas inserções que foram feitas pelos doutores da igreja de várias épocas, para justificar, para esclarecer, para colocar as suas visões pessoais de como deveria ser o texto da Bíblia. Então, por exemplo, no texto em hebraico, Severino nos diz o seguinte: o que está escrito lá é Ashrem, a palavra em hebraico. Ashrem. Ashrem não quer dizer bem-aventurado. Ashrem quer dizer avante. Pode ser até por uma questão até de uma região para outra, um sentido para outro, pode até significar, distorcendo um pouco, felizes. Então seria avante, em marcha, mas não a ideia de bem-aventurados. Há uma diferença sutil e a gente tem que perceber isso, porque nós estamos falando exatamente sobre a questão do Sermão da Montanha. Se nós dizemos avante os pacificadores, nós estamos incentivando aqueles que são pacificadores a continuar um caminho. Se nós falamos avante os pobres em espírito, nós estamos incentivando aqueles que ainda estão carentes dos valores espirituais a seguirem, porque deles será o reino dos céus, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então ele está dizendo: se vocês forem por esse caminho, se vocês trilharem essas condições, serão então recompensados e serão então identificados como tais e tais. Agora, quando ele fala bem-aventurados os pacificadores, ele não está incentivando a cultivarmos a paz. Ele está simplesmente nos dizendo que somos bem-aventurados. Se eu achar que eu sou pacificador, eu me sinto bem-aventurado. Se eu achar que eu ainda estou trabalhando pela paz, eu vou trabalhar para que um dia ser reconhecido como filho de Deus. São diferenças sutis, e o Severino põe isso. Então, já nas bem-aventuranças, nós temos determinados detalhes que têm que ser analisados. Então quer dizer que está tudo errado? Pelo amor de Deus, ninguém está dizendo que está errado. Nós estamos falando do sentido. Se em nosso coração nós acharmos que bem-aventurados é uma palavra, dá sentido, nos ajuda, nos leva a uma reflexão positiva, vamos falar bem-aventurados. Não existe nenhum impedimento para isso. Agora, a explicação é dada, até porque é uma questão de justificativa. Até 1280, 1300 e pouco, os textos bíblicos, eles não eram uniformizados. Existiam em grego, em hebraico, em aramaico, enfim, em várias línguas.
Então o Papa da época deu uma ordem para um dos mais cultos e inteligentes linguistas da época, chamado Jerônimo, que veio a ser São Jerônimo, e São Jerônimo então foi encarregado de, junto com um grupo de estudiosos, pegar todas as versões em diferentes línguas da Bíblia e colocá-las todas em latim. Então o trabalho dele todo foi pegar, catalogar aquilo tudo, para botar tudo que estava escrito sobre Jesus, os evangelhos, tudo, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, tudo em latim. Ele tinha evidentemente um grupo de estudiosos trabalhando com ele. Vejam vocês o trabalho que foi fazer isso. Um detalhe, essa tradução, passar tudo isso por latim, veio a ser conhecida como Vulgata. Imagina agora vocês, o trabalho deles. Eles faziam um determinado conjunto de traduções e ele tinha que levar lá para o colégio cardinalício. O colégio cardinalício ia ver o que estava escrito em latim. E aí então eles começavam a mexer. Mudava para cá, mudava para lá, havia algum interesse político, alguma coisa da época que fosse necessário mexer, e eles mexiam. Chegou a ponto que existe um quadro famoso de Jerônimo na frente do colégio cardinalício, fazendo uma exposição, e ele estava exortando, isso está documentado, não é conversa não. Ele então, discutindo com os cardeais, dizendo se eles tinham ideia da responsabilidade daquilo que eles estavam fazendo diante do futuro. Foi aí então que a coisa ficou um pouco mais apaziguada e tal, e eles conseguiram então montar toda a estrutura dos textos bíblicos em latim, e aí então começaram a analisar. Foi daí que surgiram os 4 livros do Evangelho. Todos os demais livros não foram considerados livros canônicos. Então eles se tornaram os famosos apócrifos, ou seja, eles estavam fora da canonicidade, não foram considerados livros religiosos, e só os 4 porque eles chamaram de evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles que tinham uma correlação entre eles. E foram esses os livros que ficaram até hoje para nós. Detalhes: tanto o Sermão da Montanha, quanto as Bem-aventuranças, enfim, quanto todo o resto relativo aos textos, tiveram centenas de versões. Centenas. A Bíblia, coitada, principalmente o Novo Testamento, o Velho Testamento nem foi tanto, porque foi o seguinte: os judeus, eles, através da extrema religiosidade deles, eles conservaram os textos como eles estavam, como sempre estiveram. Agora, o Novo Testamento, esse coitado, passou por versões. Nós temos versões de João Ferreira de Almeida, temos a versão de Maria, tem a Bíblia de Jerusalém, tem versão em português, em inglês, para poder se adaptar ao anglicanismo. Eles criaram a Bíblia, a versão do Rei James, enfim. Depois tem a Bíblia revista, revisão da Bíblia. Olha, gente, não é à toa que hoje em dia, quando nós vamos estudar o Sermão da Montanha, quando a gente faz uma análise disso, a gente vai encontrar aqueles acadêmicos, aqueles exegetas, aqueles que estudam os textos bíblicos, fazem a comparação, aquilo dá um nó na cabeça deles, porque eles vão encontrar tantas e diferentes versões que, ao invés, porque elas atendiam a interesses, entendiam as necessidades de determinadas épocas ao longo do cristianismo, então chega ao ponto de que os textos eles são contraditórios. Tem determinado livro do Evangelho onde está lá que Jesus disse uma coisa, e em outro você vai ver, às vezes até no Evangelho de Mateus, você vai ver no de João, no de Lucas, existem, por exemplo, em Lucas não fala em bem-aventuranças. Então
situações tão contraditórias, tão mexidas, que fica muito difícil que as pessoas possam estudar e sentir isso de uma maneira muito tranquila. Mas nós vamos encontrar isso em João 14, quando Jesus diz o seguinte: nem tudo está sendo dito, porque ainda não é a hora. Ou seja, aquela questão que eu falei da perfectibilidade que Bezerra de Menezes diz. Na época, as pessoas, a sociedade da época de Jesus ainda não estava preparada do ponto de vista de cultura religiosa, mesmo de cultura de um modo geral, para entender determinados aspectos. Então ele disse: eu me vou, mas vocês não vão ficar sós. Eu vou mandar um Consolador, o Espírito de verdade. E ele vai dizer todas as coisas. E não é gente que veio mesmo e disse. 1857 anos depois da passagem de Jesus pelo Calvário, nós vamos encontrar lá um professor francês que ficou escutando umas mesinhas fazer barulho e foi procurar saber direito o que era aquilo e acabou entendendo ou percebendo a grandeza de tudo que estava por detrás de um simples fenômeno de tipologia. Então Kardec veio trazer, esclarecer, codificar aquele conhecimento generalizado. Então, quando Kardec diz que o Espiritismo não veio trazer nada de novo, nem modificar coisa nenhuma, veio pura e simplesmente colocar no lugar questões e situações que haviam se distorcido ao longo da história do cristianismo. Então, quando nós conseguimos fazer uma releitura do Sermão da Montanha, todas as coisas que Jesus disse no Sermão da Montanha, à luz da doutrina espírita, diante do que a doutrina espírita nos ensina, então a gente começa a pensar e dizer assim: não é que isso, né? Gente, na primeira revelação havia uma só colocação. Qual? Eu sou Jeová, seu Deus único, e a mim deveis obediência. Acabou, não falou mais nada. Com Moisés vieram os 10 mandamentos, mas também junto com os 10 mandamentos tem uma coisa que fica escondida, que muita gente não percebe, dentro do Pentateuco, do Antigo Testamento, que é exatamente o Levítico. Ali estão consignadas todas as leis e posturas sociais e religiosas do povo judeu. Aí vem Jesus e nos coloca o Sermão da Montanha, essa beleza de dignidade, essa ordem moral e ética. Passaram-se quase 2000 anos, a perfectibilidade, o conhecimento, a capacidade de apreender, de perceber da humanidade já era bem maior. Aí então os Espíritos, através de Jesus, nos falam das leis morais que estão lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Gente do céu, vocês já pararam para ler aquilo? Para tentar comparar o que Jesus falou no Sermão da Montanha e o que os Espíritos, através da mediunidade dos companheiros de Kardec, nos fala sobre a questão das leis morais. É como se a gente pusesse um template por cima, só que dito de outra maneira, de uma maneira mais moderna, mais ampla, mais objetiva, né? menos esotérica, vamos chamar assim. Mas está lá. E se nós formos então no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sede perfeitos, e fala sobre o homem de bem,
Se a gente pegar o que está escrito no Homem de Bem, juntar com o que está escrito nas leis morais, e formos pegar o Sermão da Montanha, nós vamos ver que realmente nós somos abençoados pela luz divina que nos orienta e nos dá todos os elementos para que nós possamos dizer: e agora? E agora, meus amigos, é trabalhar. Agora é fazer. É compreender. Agora é seguir. Agora é não temer os desafios, os obstáculos. Será que esse muro que está na minha frente é tão grande assim? Não é maior do que a cruz, que ainda está a nos exigir de uma maneira benevolente, querida, carinhosa, mas está a nos exigir uma postura melhor diante da vida. O Sermão do Monte deve ser relido. Devemos procurar ali todos os valores, mas eu digo a vocês que talvez o grande problema das grandes e expansivas religiões é que eles não conseguem fazer uma leitura comparativa, cujo privilégio nós espíritas temos de poder fazer, porque uma coisa não está alterando a outra, está complementando, está alargando, está enriquecendo. Então vamos trabalhar, e que o Pai misericordioso, que nos ofereceu tanta coisa nos últimos 6.000 anos de história, de possibilidades, de oportunidades, possa estar em nossos corações e nos trazer a reflexão de tudo isso que é para a nossa grandeza, para o nosso trabalho, para a nossa vida. Que o Pai nos ilumine e nos abençoe.